Estagiário que não faz diferença para sua empresa é bom e barato. E continua com a sensação de que não está recebendo nada. Um sistema previdenciário, que é o INSS, Sim. onde ele está inchado. Podemos considerar hoje que ele já é uma pirâmide invertida e insustentável? Hoje o déficit nesse primeiro semestre de 2025 foi de 220 bilhões de reais. Mais do que 90% das pessoas não possuem nenhuma reserva de emergência. Eu também tenho que colocar como empresário, como detentor de um CPF que vai sustentar um CNPJ. Em um MBA que eu fiz de finanças empresariais. Nesse momento houve uma desestruturação familiar e também uma desestruturação da empresa, quando nós estamos num país onde quase 80% das pessoas são endividadas. A empresa sem o estagiário, ela roda? Porque o pessoal tem a visão do seguro de vida, às vezes, na morte. Então, existem duas regras para se pagar meus impostos no Brasil. E a segunda regra é não ignorar a primeira. Muito bom. Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no MeSeguriCast, episódio número 4, temas importantes e convidados especiais. O tema da mesa de hoje vai ser reforma tributária, INSS, proteção de renda, educação financeira. Bom, tudo que o Me Segure você já está acostumado a ouvir da gente. Bom, nossa convidada especial de hoje, ela trabalha comigo, é uma das especialistas do interior de São Paulo, assim, uma das melhores profissionais que você vai conhecer na sua vida. O nome dela é Aline Martinez. Aline, fala pra gente, fala pra nossa galera quem é você, de onde você é, o que você faz, conta um pouquinho da sua história e daqui a pouco a gente apresenta o seu convidado, que é um cara gigante aqui da cidade. Rodrigo, tudo bem? Boa tarde. Quanto tempo que a gente não se vê. É uma honra estar aqui gravando com você e também com o Éder, que é um convidado super, hiper, mega especial. E falando um pouquinho sobre a Aline é uma menina mulher de 30 anos, corretora de seguro especializada em proteção financeira e planejamento sucessório. Eu tenho mais de 10 anos de mercado financeiro, então eu trago para o mercado securitário essa novidade que é a gente juntar outras ferramentas para falar sobre seguro, não apenas o produto em si, como a gente já conhece. Sou aqui de Araçatuba, interior de São Paulo, e passo a bola aqui pro meu amigo, pro Éder. Quem é o seu convidado? Éder, contador, empresário, professor. Éder, mais do que uma honra ter você na nossa mesa, de cliente a amigo ou de amigo a cliente? Conta um pouquinho da sua história e como que você se conectou à Aline. Olá, Pinho. Olá, Aline. Obrigado pelo convite desde já. Bom, pessoal, eu sou o Éder Rigon, eu sou empresário do setor de contabilidade aqui em Araçatuba, sou professor universitário, tenho mestrado em contabilidade e atuo com a contabilidade no foco a ajudar empresários, não como mera conformidade, não para poder deixar empresários ali só de acordo com o que o fisco manda, mas sim uma contabilidade consultiva, onde dá ao empresário também estratégias empresariais para que aquele imposto que ele pague ali seja o melhor imposto possível, ajudando também na gestão empresarial, gestão financeira da empresa. A gente entende que a contabilidade ela é uma ferramenta essencial para a gestão e é nisso que eu atuo. Atuo também com a mentoria para empresários. A gente atende vários empresários que estão iniciando ali o seu negócio e sabem muito da parte técnica, como fazer um negócio, como prestar um serviço, mas às vezes falta ali a parte de gestão, então a gente também atua com essa solução aí. E me conectei com a Aline, Pinho, através de um outro amigo nosso, e acho que a gente pode resumir assim, acho que a minha solução é cuidar de CNPJs e a solução da Aline é cuidar de CPFs. Então acho que a gente se conectou por conta disso. Eu, inclusive, percebi que eu estava cuidando muito do meu CNPJ e de vários outros, mas não do meu CPF, e ela me ajudou a abrir os olhos para isso. Te deu luz a algo que você não conseguia enxergar. Exatamente. Muito bem, então foi de cliente a amigo. Exato. Muito Isso bom, aí. Parceria muito bacana. Aliás, muitos contadores, muitos advogados são grandes parceiros do nosso trabalho. E a gente fala daquilo que dói no bolso das pessoas, né? Redução de carga tributária, uma proteção de renda para a dignidade para a família, uma ajuda do contador do advogado para o empresário, para o profissional liberal, é extremamente importante quando tem a parceria de um consultor financeiro ou securitário para trazer ferramentas inteligentes. Então, muito obrigado pela sua confiança e pela sua parceria, tanto aqui no nosso canal, tanto com a Aline, né? É um prazer. Honra. Eu que agradeço. Tá bom? Aline, vamos lá. Vamos. Tem um tema que é um pouco complexo de falar, mas eu tenho certeza que você vai ter muita naturalidade com ele. Nós estamos falando aí de um sistema previdenciário, que é o INSS, Sim. onde ele está inchado. Podemos considerar hoje que ele já é uma pirâmide invertida e insustentável? Qual é a sua opinião sobre isso e o que você tem a falar para os seus clientes, os parceiros, né, os clientes do Éder nesse caso?
Qual é a sua visão sobre esse assunto e como o seu trabalho está diretamente ligado a ele? Sim. Na semana passada, inclusive, eu e o Éder, a gente estávamos conversando sobre esse tema, porque ainda existem muitas pessoas que pensam que o sistema previdenciário vai ser o futuro. Então, existem muitos empresários que eles entendem que, como aconteceu talvez com os nossos pais há 20, 10 anos atrás, que depois de muito tempo de trabalho, com 60, 65 anos, eles poderiam parar de trabalhar e receber um salário ali como se fosse uma premiação pelo tempo de carreira. Mas hoje, se a gente entender que nós temos uma expectativa de vida que a cada ano aumenta, e nós temos menos pessoas contribuindo, torna-se insustentável depender somente desse tipo de regime. Perfeito. Uma conclusão muito clássica para isso, nesse trecho da sua conversa, significa o seguinte, ou seja, a longevidade aumentou e o índice de natalidade diminuiu, despencou. E o tempo que as pessoas começam a trabalhar também ficou mais tardio. Antigamente, por exemplo, eu fui efetivado no meu primeiro emprego com 14 anos de idade. Hoje isso é impossível. Sim. E hoje você vê pessoas que começam a trabalhar e ir para o mercado de trabalho com 30, 35 e a grande maioria num sistema pejotizado. Sim, e era esse tema que inclusive eu ia falar, porque antigamente, como existiam muito mais seletistas do que empreendedores e empresários, tinha ali um recolhimento do INSS que já era na fonte. Então, não existia uma opção do quanto eu quero contribuir. Hoje, não. Então, hoje, a partir do momento que nós abrimos a nossa empresa, a gente toma uma decisão de qual que vai ser a retirada do meu Prolabore, que às vezes é o mínimo. E às vezes é o mínimo só por obrigação. Não porque realmente entende que aquilo é um salário que está sendo compartilhado com quem já é aposentado. Então, além do índice de natalidade e também da expectativa de vida, nós temos essa mudança em como as pessoas trabalham. Então, hoje existem muito mais empreendedores e empresários do que há 10, 20 anos atrás. Então, existem muitas contribuições que realmente não sustentam esse regime. Tanto que hoje o déficit nesse primeiro semestre de 2025 foi de 220 bilhões de reais. É muita coisa. Então, se a gente soma receita e despesa, a gente tem uma dívida de 220 bilhões. Então, torna-se realmente sustentável e a prova disso são os números. Perfeito. Eu vejo 3 grandes problemas clássicos aí na sua fala, né? O primeiro, menor nível de contribuintes. Sim. Segundo, quem contribui com o mínimo. Terceiro, tem uma expectativa de ter o máximo depois. Ou seja, essa conta realmente não fecha. E aí o quarto problema que eu vou colocar aqui, porque esses 3 são básicos, todo mundo vê, finge que não quer ver. Sim. O quarto, quando você atende principalmente quem não tem o poder de escolha, né? Vamos tirar um pouco o CLT daqui, porque essa pessoa não tem o poder de escolha. Perfeito. É obrigatória a contribuição pelo valor do seu salário. Mas o empreendedor, o barbeiro, a esteticista, o cara que tem um comércio ali de esquina, você chega nesse cliente, na grande maioria, ele contribui com o mínimo e não tem nada adicional à vida dele. Não. Ou seja, ele sabe que o que ele faz não é sustentável, ele não acredita e não confia, por isso ele não contribui com o teto, Sim. Porém ele não faz nada além disso. Como que você entra com soluções para esse público? Qual é o seu foco, o seu trabalho neste público? Sim, eu acredito que o maior desafio é realmente falar sobre educação financeira quando nós estamos num país onde quase 80% das pessoas são endividadas. Então, mais do que 90% das pessoas não possuem nenhuma reserva de emergência e o excesso de otimismo, onde todo mundo sempre pensa que no próximo aumento eu começo a guardar, ou no ano que vem eu vou parar de pagar alguma conta e aí eu começo a guardar. Só que isso nunca... Essa conta que ele tem que parar nunca para. Acontece. Então, quando eu vou falar com um empresário sobre planejamento financeiro e falo sobre gestão de risco, que é a parte onde a gente vai trabalhar sobre o seguro, eu preciso sempre mostrar para ele a importância de ter um orçamento onde ele possa hoje aproveitar a vida, mas não abrir mão do eu dele do futuro. Porque aqui nós sabemos que a nossa força de trabalho ao longo do tempo, ela vai diminuir. E se a gente hoje não conseguir fazer uma reserva que supra esse eu lá do futuro que vai viver mais e que vai precisar de mais dinheiro
por causa de conforto e medicamento, enfim. Nós sabemos que os idosos, eles acabam tendo um custo um pouco mais elevado, mesmo se eles tiverem o mesmo padrão de vida. Então, eu tenho um trabalho educacional onde eu mostro para as pessoas o porquê elas precisam fazer isso. E foi aí que você pegou o Éder. O Éder, No bom sentido. No bom sentido, né? A intenção era pegar os clientes do Éder, na verdade. O Éder, ele veio de brinde e a conversa que eu tive com o Éder ele já é uma... Por ele cuidar de várias empresas, então ele já é uma pessoa muito consciente em relação ao planejamento, ele já não contava com o INSS, então ele já tem um planejamento. E com o Éder, a gente só precisou conversar de uma forma mais específica sobre o gerenciamento de risco. Perfeito. Que é onde a gente falou sobre seguro. E um exemplo que eu dei para o Éder é que hoje, nós, mesmo se a gente for contar com o INSS e os nossos investimentos para completar essa possível aposentadoria, a gente está falando de 10, 20, 30 anos, talvez, de muito trabalho para que a gente construa esse patrimônio que lá na frente vai ser o suficiente para que a gente usufrua dele. E eu brinquei com ele, falei, do jeito que Deus fez a gente, humano, tem como eu garantir que de hoje até o final desse meu projeto, onde dinheiro não vai ser problema para mim, que não acontece nada comigo, com a minha saúde, que eu vou estar sempre bem, sempre disposto? Não tem como, né? Não tem como. Então, a ferramenta de seguro, ela entra nesse modelo de planejamento como uma gestão de risco. Então, eu faço uma análise do risco financeiro e trago para dentro do seguro. Uhum. E o melhor de tudo isso é que o seguro dentro do orçamento familiar, ele representa uma fatia que ela é muito pequena. Então, quando eu atendo um cliente, ele fala para mim, Aline, eu não tenho hoje dinheiro nem para guardar para o futuro e nem para seguro. Eu falo, não é que você não tem dinheiro, você não tem sobra, porque você já engessou o seu orçamento com consumo. Uhum. E tem que ter cortes de gastos. Tem que ter corte de gastos. Perfeito. Então, a minha conversa com o Éder, ela foi bem pontual. Nesse sentido. Nesse sentido. O Éder, para você, contador, experiente, professor, um cara que ensina o empresário a entender as suas próprias finanças, como foi para você essa conversa disruptiva com a Aline e entender algumas falhas aí, processos da sua vida pessoal? Como foi isso para você e como que você agora encara isso para os seus clientes? O que mudou depois que você conheceu a Aline e o trabalho que ela executou? Eu acho que o ditado que simboliza bem esse momento foi Casa de Ferreira, Espeto de Pau, né? A gente orienta bastante empresários. Mas o meu foco sempre foi assim, cuidar da pessoa jurídica. Talvez até por isso eu não olhei com esse olhar da Aline para cuidar do CPF. E assim, antes de aprofundar nisso, só fazendo um gancho, vocês falaram da contribuição previdenciária. Sim. De fato, o que a gente vivencia no dia a dia é empresários que contribuem com o mínimo por uma obrigação legal. E aí, a hora que chega ali 10 anos para aposentadoria, o que eu faço agora para poder aumentar a minha contribuição e poder ter um valor maior? Mas assim, a conta nem sempre é isso. O fato de você aumentar essa contribuição não quer dizer que você vai ter esse benefício lá na frente. Uhum. E tem um outro aspecto. Eu entendo que a contribuição previdenciária ele é caro, porque assim, se você contribuir ali para o valor do teto, que hoje está em R$ 8.400 ali, para o empresário isso tem que estar atrelado a um valor de prolabore que ele tem pela empresa ali documentado, que é como se fosse um salário. Isso, além do INSS, ele vai pagar ali, ele está sujeito ao imposto de renda retido na fonte, a alíquota de 27,5%. Dependendo do regime tributário da empresa, se ela não for uma empresa do Simples Nacional, for do lucro real ou presumido, há um encargo também de 20% de custo da empresa. Então, assim, custa caro pagar a Previdência. Então, são esses dois pontos. Ou a pessoa vai ali só por uma obrigação legal, ou por ser muito caro essa contribuição. Então, para mim, foi um divisor assim, essa conversa com a Aline. Eu acho que eu também tenho que colocar como empresário, como detentor de um CPF que vai sustentar um CNPJ. É isso. E como empresário, eu acho que todos nós temos uma responsabilidade social. Muito bom. Eu, na minha empresa, hoje tenho 22 colaboradores que dependem da empresa saudável. Sim. Enquanto eu estiver ali, eu preciso também me preocupar, não é só estar saudável, mas dar suporte para algum momento da minha falta. Como é que a minha família vai lidar com isso? Como é que os meus herdeiros vão tocar a empresa para poder manter essa responsabilidade social que eu estou construindo agora? Então, foi com esse olhar aí que me acendeu. Opa, preciso corrigir isso aqui. Perfeito. E agora trazendo para o seu meio de trabalho mesmo, o seu dia a dia. Como eu disse no começo da nossa introdução, hoje
vamos dizer que infelizmente não é uma cultura do nosso país, né, no Brasil, e a gente vem com o canal, inclusive, ajudando a transformar essa cultura. Essa é a missão do nosso canal. Levar conhecimento, informação, transformar nossa cultura para a educação financeira, saber utilizar melhor os nossos recursos financeiros, entender um pouco mais sobre as nossas contabilidades. Como que mudou a sua visão e a sua postura perante aos seus clientes? Eu sempre trabalhei em orientando meus clientes assim, de eles terem a clareza do quanto a empresa deles é lucrativa e rentável para que possa dar suporte à pessoa física. Então a gente sempre trabalhou, eu lido com pequenos e médios empresários. Sim. E como eu disse no início, às vezes esse empresário ele sabe muito da parte técnica, da parte operacional, mas ele não foi preparado para ser um gestor ou ser um empresário. Sim. Onde ele tem que replicar a parte técnica e cuidar da gestão, formar outras pessoas, etc. Sim. Então, assim, eu acho que é um gancho importante a gente ter a questão contábil e essa questão também de estrutura financeira no CPF, porque, assim, se eu sou empresário, é só tendo clareza do quanto essa empresa, de fato, é lucrativa, do quanto ela pode fomentar o meu CPF, é que eu posso também pensar em estratégias para poder ter um bom planejamento financeiro, poder me resguardar de eventuais imprevistos ao longo desse caminho. Perfeito. Então, acho que foi nesse ponto aí. Eu sempre trabalhei muito abrindo os olhos do empresário. Olha para a tua empresa, tenha clareza dos seus números, mas acho que sempre faltou esse gancho. Mas e o que você está fazendo também para poder cuidar do seu aqui, né? para que isso possa se manter ao longo do tempo. Né? Então, a empresa tem que manter recursos para manter o CPF. Né? Exatamente. E falando até um pouquinho sobre esse tema, eu trabalhava num grande banco na época da pandemia, e eu já atendia também alguns empresários, tanto que eu conhecia a ferramenta Seguro como uma ferramenta de proteção de renda dentro do planejamento financeiro, em um MBA que eu fiz de finanças empresariais. E na época da pandemia, isso ficou muito marcado para mim, porque eu percebi que o empreendedor, por ele gostar do que ele faz, mas não ter um preparo para ser um líder e ser um gestor, ele acabava abandonando tudo, e a vida dele era o negócio. Então, fiz uma boa venda, recebi um recurso, aplico no negócio. E ele começava a se perder em construir patrimônio na pessoa física por causa do reinvestimento na pessoa jurídica. E aí veio a pandemia para mostrar que as coisas nem sempre são do jeito que a gente espera. Perfeito. E naquela época eu tive que lidar com empresas onde o principal gestor, o líder ou o pilar financeiro, ele se afastou, 30, 60, 90 dias internado. Alguns até faleceram naquela época. E nesse momento houve uma desestruturação familiar e também uma desestruturação da empresa, porque não havia recursos e nem ferramentas que supriam essa falta de renda que veio por causa de uma pandemia. Uhum. Então, várias empresas elas não conseguiram continuar o seu legado, que é o que você estava falando, como que a minha família pode continuar isso que a gente constrói, né, uma empresa com tanto carinho. Então, eu percebi que o empresário, muitas vezes, quando ele começa, principalmente o micro e médio empreendedor, que ele às vezes sai do CLT e começa a abrir a empresa, quando ele está no CLT, ele tem um conforto ali ainda pelo INSS. Então, se ele fica mais do que 15 dias afastado, a empresa garante o banca. salário. Se ele fica mais do que 15, o INSS banca. Quando ele sai desse cenário confortável e ele passa a ser ou um prestador de serviço ou um empresário, ele não tem mais nem esse conforto. Uhum. Ele garante dos outros, ele garante dos outros, o INSS, o fundo de garantia dos outros, Exato. mas às vezes ele não pensa no dele. Os 22 colaboradores estão todos garantidos, okay, né? mas o nosso, o seu, né? E aí aconteceram cenários dele precisar se afastar 1 ano da empresa e não tinha ninguém que pagava aquela conta, porque ele era o coração do negócio. Sim, e essa conta para o empresário, ela tem que fechar. Tem que fechar. Eu tenho 2 histórias que uma eu vou contar e outra eu vou pedir para você contar, porque a sua é muito boa. Eu sempre falo o seguinte, quanto a sua empresa devolve para você? Se a sua empresa não puder devolver um afastamento, uma internação, uma incapacidade, uma doença ou até a sua ausência, a sua empresa não está valendo a pena. Não. Se a sua empresa não tiver condição financeira de honrar com o mínimo para proteger a tua vida, você dedica 1000% da sua vida, saúde, tempo, deixa de viajar, deixa de passear, deixa de curtir a família,
para se dedicar à empresa dar certo. Quanto que essa empresa está te devolvendo disso se você parar? Nada, zero. Então tá errado. Então é se preocupar com o mínimo da empresa voltando para você para garantir o máximo da tua própria vida. Sim. Isso é uma forma muito simplista, mas você deu um exemplo do estagiário que eu não vou esquecer nunca mais. Conta, né, para o nosso público, o empresário, o empreendedor, o profissional liberal, essa matemática, né, da conta do quanto é o peso do estagiário e o dono e em valores, né, o quanto isso vale a pena. Eu posso fazer só um complemento nessa Pode. fala Claro. sua? Pode. Você comentou aí do quanto a empresa está devolvendo, mas é aí que entra às vezes um ponto onde eu atuo bastante. Muitas vezes o empresário não tem essa clareza, nem do quanto a empresa dele pode ajudar ele nisso. Uhum. A frase que eu mais ouço nesse mês é: poxa, eu trabalho tanto e não vejo a cor do dinheiro. Você não vê a cor do dinheiro porque você ainda mistura pessoa física com jurídica, paga na conta da pessoa jurídica ali natação do filho, pet shop do cachorro, tudo, e no final, por várias, não foi nenhuma nem duas vezes, a gente entra num processo de construir na minha empresa onde o empresário está falando: poxa, mas eu não tiro nada da empresa. E a hora que você coloca ali uma DRE, um fluxo de caixa e mapeia tudo que ele retira nessas pequenas coisas, você vê que ele está tirando muito mais vezes que a empresa pode pagar. Sim. Então, assim, o principal problema, quem está sufocando a empresa é ele É ele mesmo. mesmo. É ele mesmo. Entendeu? E, não tem, ele continua com a sensação de que não está recebendo nada. Uhum. Então, eu sempre oriento: você precisa ter essa clareza, o quanto a empresa pode pagar e se pagar. Porque senão você vai ter sempre aquela sensação de trabalho e não vejo nada disso. Nada, Perfeito. né? Entendeu? Tem que ter um prolabore definido, Exatamente. saber quais são as contas que a empresa pode Sim. pagar para ele, até por redução fiscal, Exato. né? Um plano de saúde corporativo, Exato. escola de filhos por dependentes. Então Sim. tem que ter uma clareza desta contabilidade. Sim. O que vai para a empresa, um prolabore, do meu prolabore definir meu custo de vida, e aí saber do que sobra para a própria empresa, o capital de giro, desse capital de giro ter uma proteção pessoal. Ou seja, a empresa te devolver essa proteção também. Fora o prolabore, né? Exato. E aproveitando até esse tema, isso é algo também que é muito complexo, porque dependendo do fluxo de dinheiro que entra na empresa, o proprietário que não entende quanto que é a capacidade da empresa de pagá-lo, ele acaba entendendo que aquele dinheiro que entra na empresa é o salário dele, e aí ele escolhe um padrão de vida que é incompatível com o cenário financeiro da empresa. É porque geralmente, vamos ser bem sinceros, ele escolhe o padrão de vida do melhor mês do ano, né? Sempre. E tem uma Não, se frase, esse mês foi assim, todos serão. tem uma frase que simboliza bem isso aí, que diz o seguinte: faturamento é ego. Porque é bem legal, assim, você vê o faturamento, mas isso é puro ego, né? Porque o fato de vender mais não quer dizer que lucra mais. Sim. Sim. Então, faturamento é ego, lucro é ponto de vista, porque você pode estar com um valor... você vendeu, lucrou, mas o valor pode estar em valores a receber ainda, você pode ter reinvestido aquilo lá. Sim. Então, lucro é ponto de vista e caixa é realidade. Então, assim, ver o que a sua empresa gera de fluxo de caixa e o quanto, de fato, você pode retirar daquilo ali. Porque Perfeito. o que está no caixa também não é todo seu. Né? Sim. Você precisa reinvestir na empresa ali. Sim. Perfeito. Voltando para o estagiário. Exato. Vou contar a história do Essa é estagiário. muito boa. Essa é muito boa. Que acho que um mês atrás, mais ou menos, eu atendi um cliente e ele é um empresário com uma média ali de uns 30, 35 funcionários, bem parecido com o Éder. Mas ele é a cabeça, ele é o coração, a empresa naquele momento, sem ele, não roda. Ele até pode se afastar, ficar 30, 60 dias fora, mas intelectualmente ele precisa estar bem para poder fazer a gestão daquela empresa. E ele tinha alguns estagiários, né, que faziam trabalhos muito simples, como o banco, preparar a planilha, coisas assim que para tirar a demanda do financeiro, né? E aí eu montei para ele uma proteção financeira, principalmente pensando em imprevistos em relação à capacidade laborativa dele. Então, eu estava pensando ali numa doença crítica que talvez ele fique ali 12 meses longe daquela empresa, pensando numa incapacidade definitiva ou até uma incapacidade temporária, e também pensando na família, porque ele era o cara que sabia do business. Se ele faltasse, a esposa dele precisasse assumir, além dos custos com um possível inventário, ela também ia precisar aprender a fazer aquela gestão, né? E um luto com falta de dinheiro, tudo junto, são muitas pessoas envolvidas. E a proteção financeira dele tinha ficado numa média ali de R$1.000, né? Um valor, a gente estava colocando um capital alto, que era o que ele realmente precisava. E aí ele falou pra mim, ele falou: não, Aline, imagina, isso aqui é muito caro.
Muito caro, não vou pagar R$ 1.000 num seguro, não vou ficar doente, né? Aquele papo de, né, de O imortal super-herói. super-herói. Não vou ficar doente, eu vou ter muito tempo ainda, enfim. E aí eu perguntei pra ele, falei, meu, quanto que custa aquele estagiário que me recebeu lá na frente? E ele falou pra mim assim, eu pago R$ 800, mais umas outras coisas, dá mais ou menos 1.200. Falei pra ele, e a empresa sem o estagiário, ela roda? Se ele faltar por 15 dias, você vai perceber uma diferença no seu faturamento? Você vai vender menos? Aí ele falou, não, se eu perder esse estagiário, eu posso ficar sem, pra mim é cômodo ter ele. Eu falei, então tá, e se você se afastar dessa empresa? Sua empresa vende a mesma coisa? Ele, não. Eu falei, então pagar o estagiário que não faz diferença pra sua empresa é bom e barato. Agora, investir numa proteção financeira para se você se afastar, você não precisar das vendas da empresa porque eu te antecipo todo o seu caixa, aí é caro? Aí trucou, né? Sair de lá com o contrato Não tem assinado. como, não tem como. E deixa claro para quem está ouvindo a conversa que Sim. são analogias. E a gente não é contra o trabalho, tá? Pelo contrário, precisa de estagiários, precisa contratar estagiários. Sim. Empresas ajudem os jovens que querem trabalhar, né, a imersão no mercado de trabalho. Mas é uma analogia para reflexão sobre o que é caro e barato. Então, esta foi a analogia que a Aline trouxe aqui. O estagiário continua empregado. Tá tudo bem. O Tá tudo estagiário bem. tá empregado e o E a empresário tá proteção tá protegido. feita. Tá tudo É que certo. às vezes isso é muito comum. Ele acha caro pagar, mas ele não calcula o custo por ter um problema lá na frente. Sim. Ele está fomentando um custo que lá na frente isso vai, Sim. em algum momento, aparecer. Tem uma frase que você falou pra mim, que você falou assim, Aline, eu nunca entendi o seguro como uma ferramenta de resolver problemas. Exato, isso é importante você salientar, porque o pessoal tem a visão do seguro de vida, às vezes, na morte. Só morte. Todo mundo pensa seguro de vida, morte. E eu acho que assim, o olhar que me trouxe, que a Aline me trouxe, é isso, poxa, o seguro de vida em vida. Principalmente. Principalmente. Né? Porque se Deus quiser, se eu vier a faltar, meus filhos vão, né, eu preciso dar um suporte ali para eles, mas e se eu parar, mas ainda estiver vivo? Né? Como é que eu vou... Então, eu nunca tinha pensado por esse olhar. Seguro de vida, se eu morrer, assim, não preocupar nada, deixa o pessoal correr atrás. Né? Eles que... Mundo capitalista, mas e se eu né? parar Vamos trabalhar, nesse meio tempo? Então. Essa sua fala trouxe uma lembrança de um cliente antigo meu, até hoje. Ele estava nessa, não, mas eu não me preocupo, se eu morrer, a empresa vai rodar de alguma forma, minha esposa também está dentro do business, né, do negócio, então, assim, ruim não vai ficar, alguma coisa vai seguir. E aí eu levantei todos os pontos de importância. E aí eu falei, poxa, vamos lá, você tem uma empresa, sua esposa está dentro, mas você é a cabeça do negócio, tem 2 filhos pequenos, você briga e batalha todos os dias por essa estrutura. Tá me parecendo um pouco egoísta, você não querer que eles fiquem bem porque você não vai estar aqui. Agora, vamos trazer essa visão um pouco egoísta para a sua família, se for o oposto. Se você sofrer um acidente, ficar incapaz numa cama para o resto da vida, e se sua esposa e seus filhos pensarem igual a você? Ele se vira, problema dele, que não guardou dinheiro, que não se protegeu, a gente vai ter que tocar a nossa vida, tá faltando recurso. Então é o que a realidade dele aqui a gente pode dar para ele. E se você tivesse recursos para ter uma clínica, um cuidador, um tratamento mais adequado, ou até uma reabilitação de fato, por conta de recursos, não seria melhor? Sem dúvida. Aí ele, poxa vida, agora você me pegou. Eu falei, então é muito fácil falar do outro, mas quando o outro somos nós mesmos, aí tem um ponto de reflexão interessante. Exatamente. Eu sempre falo que existem 2 tipos de pessoas, né? Uma que já tem o seguro de vida, o seguro em vida, e a outra que ainda não conhece. Porque quando a gente entende que não é só um produto, mas é realmente uma ferramenta dentro de vários outros cenários, então a gente nunca trabalha o seguro como resolução, né? Aquela coisa mágica que... Né? Mas como algo que é realmente necessário e que a gente precisa falar mais sobre. Perfeito. Trazer uma consciência sobre o tema. Falar um pouquinho da parceria de vocês, para a gente ir para outros temas. E de novo, por isso que eu agradeci a sua visita, a sua presença aqui, porque se todas as contabilidades tivessem acesso a esse profissional, o nível da Aline, por exemplo, que traz uma consultoria de gestão de riscos, analisa o quanto que deve se investir para proteger o CPF, para garantir a empresa, inclusive. Infelizmente, os profissionais, os próprios contadores e funcionários de contabilidade não têm essa especialidade. Precisa de um profissional de fora. E aí é quando a gente firma essa parceria. Hoje,
Você vê isso como um diferencial para os seus clientes, ter a Aline acessível a eles? Então, por exemplo, você pode colocar hoje no seu Instagram uma caixinha de destaque falando a partir de hoje, a A.Martinez Gestão de Riscos é a minha parceira e vai entrar em contato com todos os nossos clientes para oferecer gratuitamente uma assessoria financeira da sua vida pessoal. Isso é um plus, concorda? Sem dúvida. Você vê isso como um grande diferencial? Como que você pode, a partir de agora, a partir desse momento que a gente está verbalizando isso, levar isso para o seu cliente que vai te ver aqui? Bem, a gente vem trabalhando já há algum tempo que a contabilidade ela tem que ser meio que um ecossistema. O cliente ele tem que achar ali as soluções tanto para a empresa dele, pessoa jurídica, como para a pessoa física. Então, nessa abordagem de seguro que vocês, Aline, vocês trabalham, que me fez também abrir os olhos, é assim, eu sempre vou vender aquilo que eu compro, né? Então, para mim faz total sentido, ela sabe disso, a gente vai estreitar essa parceria aí, porque eu também quero meus clientes bem para que as empresas fiquem bem. Sim. Isso é importante para mim, né? Sim. Fato. Então, faz total sentido a gente estreitar isso aí para que eles também possam conhecer essa solução. E eu acho que é aquela que eu comentei no início também. Meu trabalho é cuidar de CNPJ, mas um bom CNPJ vai precisar ter um CPF fortalecido ali. Tá bom. E aí um outro tema extremamente relevante, que estamos no auge do momento do assunto, reforma tributária, meu amigo. Como que você está lidando com esse tema com os seus clientes, com os empresários? Quanto isso vai impactar realmente na vida deles? E dicas, soluções, aproveitar o ambiente, o espaço aqui para levar um pouco mais de conteúdo, porque tem muita gente falando muita besteira no mercado. Vai ser descontado um monte de coisa na maquininha do cartão, a tia do pastel. O Pix vai ser tributado. O Pix vai ser tributado na fonte. Quem for de pagar o Pix vai ter que pagar o governo antecipado. Sim. Eu já ouvi, cada coisa, mas enfim. A visão, a voz de um especialista que foi obrigado a estudar tudo isso e agora mexer com a contabilidade dessas pessoas. Traz um pouco a luz do que está acontecendo, a tranquilidade de algum tema que está adoecendo algumas pessoas. Exato. Olha, é o seguinte, existe muito sensacionalismo, sim, em relação à reforma tributária, mas muita gente também num tom negacionista, como se isso não fosse acontecer, e eu acho que é a frase, a virtude está em encontrar o meio termo entre dois extremos. Então, a reforma tributária é uma realidade, a lei está aprovada, foi uma mudança na Constituição. Então, assim, é um processo bem substancial de mudança. Já entrou em vigor agora em 2026, mas 2026 ainda é um ano de preparação, de adequação, nada ainda relacionado a pagamento de impostos. Mas a partir de 2027, sim, surgem novos impostos. O pessoal vai ouvir falar muito de IBS, CBS, ou o IVA dual, que é a união desses dois impostos. E vão deixar de existir ICMS, que acho que todo mundo ouviu falar de ICMS, PIS e COFINS, que são impostos que incidem sobre o consumo. Então, a gente passa a ter um sistema onde se paga por valor agregado. Se eu vendo esse copo d'água, o que eu tive, que eu agreguei valor sobre esse copo d'água para poder vender. E aí eu pago o valor sobre essa diferença. Em resumo, é isso. Tá? Aí nós vamos entrar aqui, mas tem áreas que não agregam muito valor em insumo. Por exemplo, se pegar a minha área, contabilidade, talvez a área de vocês, eu não tenho muito que agregar. Nós somos prestadores. Exato, né? E aí a legislação ela prevê ali algumas reduções na alíquota. Tá? Então, assim, a hora que entrar em vigor mesmo, a gente está trabalhando já com a hipótese, isso não está definido ainda, mas de um IVA, que é a soma do IBS e CBS, de aproximadamente 28%, tá? Sobre o valor agregado. Algumas atividades com as suas reduções. Mas o que eu quero deixar aqui de alerta? Aquele empresário, propriamente dito, que ainda não tem a clareza que a gente disse aqui dos seus números, que não sabe exatamente qual o seu resultado, precisa agora em 2026 se organizar e entender isso, porque senão vai pagar mais imposto. Se eu preciso analisar o que eu agrego de valor para poder vender o meu produto ou prestar o meu serviço, eu preciso ter um controle muito rígido de custo, despesa e resultado para poder saber exatamente qual vai ser o impacto dessa carga tributária. Sim. Existem algumas pesquisas que estimam que 93% das empresas vão pagar mais impostos. Se eu estou falando de imposto sobre o consumo, isso vai afetar preços. Com certeza. Então, assim, vai estourar nos consumidores. Consumidor, tá? sim. Mas, assim,
O aumentar preço, vocês sabem, não é assim, eu vou aumentar o preço. Saber se o meu cliente está disposto a pagar aquilo ali. Então, assim, e aquele que estiver mais estruturado, que está disposto, às vezes, a reduzir um pouquinho a sua margem, porque está entendendo com clareza os seus custos e poder tentar ganhar no giro, você vai ficar como diante desse mercado? Você vai aumentar o seu preço pura e simplesmente porque aumentou uma alíquota? Isso não funciona. Sim. Então, a minha mensagem é essa, que em 2026 seja um ano de organização, adequação, porque quem não se preparar vai acabar pagando mais impostos. Eu já tinha um bordão, Pim, Aline, que agora ele faz muito mais sentido. E eu sempre disse que só existem 2 regras para se pagar meus impostos no Brasil, que a primeira é ter contabilidade e a segunda regra é não ignorar a primeira. Muito bom. Tá? Ótimo. Então, aquele empresário que sempre viu o contador como um mal necessário, como um cumpridor de obrigações, eu só preciso do contador para poder me entregar a guia, muda essa visão. Senta com o seu contador, tá? Tem ele como um amigo, como um estrategista para que você possa pagar menos, automaticamente lucrar mais e ter condições de cuidar do seu CPF através das estratégias que vocês trazem. Sim. Muito bom. Fazer um comentário aqui até em relação a isso, porque o Éder já está brigando comigo. Como eu atendo muitos empresários, eu percebo que nem sempre é tão fácil assim o contato do empresário com o contador. Então, da forma com que você me trouxe isso, foi muito diferente de tudo que eu já tinha visto, porque a maioria dos empresários, quando você conversa, eles vão falar, o meu contador, ele só me manda a guia, eu nem sei o que eu pago. E eu sou um exemplo disso. Somos no caso. Eu era, tá? A partir de hoje, eu não sou mais. Então, o Éder, quando eu conheci ele, ele foi o primeiro contador que ele olhou para mim e falou assim, vamos fazer uma análise para ver se você está pagando o que é adequado, vamos fazer uma análise da sua DRE, vamos fazer um balanço. E eu olhei e falei, Éder, eu não preciso. Ele falou para mim, como que você vai saber sobre os seus custos? Então, Éder, é muito bacana que você tenha essa proximidade com as pessoas, porque a maioria dos empresários, eles querem isso, mas eles não são acostumados a terem essa abertura com o contador. Então, é por isso que o Éder, ele é meu parceiro e que eu recomendo que, ele sabe, eu passo vários contatos para ele, todo lugar onde eu estou, que eu percebo que está existindo não uma omissão, mas uma falta de conexão entre o contador e o empresário, eu peço para bater um papo com o Éder, porque ele realmente foi uma das únicas pessoas que realmente olha para o empresário com um olhar de... É mais do que obrigação ter uma mensalidade comigo, tá? Eu sou seu parceiro, eu vou te ajudar a fazer seu negócio realmente prosperar. Perfeito. Existe só um complemento, existe ainda um paradigma de que a contabilidade é algo muito burocrático, às vezes, na maioria das pessoas, e chato. Talvez seja chato. Tanto é assim, eu não me posiciono muito falando de contabilidade. Se você olhar meu perfil no Instagram, eu falo muito daquilo que a contabilidade proporciona. Sim. Eu faço uma analogia assim, né? É como se fosse... Todo mundo quer ter barriga tanquinho, mas poucos querem fazer abdominal. Por aí. Então, assim, eu tenho que entregar uma barriga tanquinho. Adorei. Eu tenho que entregar uma barriga tanquinho para o cliente, mas assim, usando a contabilidade para isso, sabe? Então, assim, ela não pode ser... A contabilidade não pode ser fim, ela precisa ser meio. Então, assim, o pessoal vai lá como fim. É a entrega da guia de imposto, é a folha de pagamento, mas isso tem que ser meio para que você possa ter boas estratégias lá na frente. Perfeito, muito bem. E por último, um tema que também é muito relevante para a nossa área e os contadores precisam abrir um pouco mais a visão para isso, que é o planejamento sucessório. Eu vejo muito contrato, desculpa falar isso aqui, é o me segure. Deixa, né? Me segure. Já vai vir um advogado. Já vem o advogado, quero ver. Então, que é Ctrl+C, Ctrl+V. Cara, é um absurdo isso, é surreal. Não tem um contrato da empresa, daquela pessoa, do tipo de formalidade que ela vai ter com uma prestação, ou estoque, ou um risco de receber um processo civil por alguma situação da própria profissão, da classe. E você pega contrato de vários nichos diferentes, são todos iguais. E quando você vai para o planejamento acessório, Ctrl+C, Ctrl+V, pegou no Google e jogou lá. Exato. Ou ChatGPT. ChatGPT hoje em dia, né? E aí não tem nada específico. Um outro complemento, as cotas. As cotas, de quem são, para onde vão e quais impostos que se pagam sobre isso. E se as cotas estão com o valor correto, ajustado. Tá integralizada nessas cotas, porque abre-se um capital social lá mínimo, a empresa tem um faturamento absurdo e não muda o valor da cota social. Exato. E aí o inventário tem que ter uma atualização.
tanto do patrimônio constituído, tanto sobre o faturamento. Negligenciam-se muito isso e dizem que tem jeitinhos. No Brasil já não tem jeitinho para muita coisa faz tempo. Qual a sua opinião sobre isso? De fato, não me segure, hein? Qual a sua opinião sobre isso? E como que você resolve isso com seus clientes? É justamente isso aí. Acho que é muitos contratos que chegam ali copiado, sem analisar de fato quanto aquela empresa. Você falou das cotas de capital. É preciso, e a gente tenta fazer essa análise no escritório. Então, assim, o cliente vai construir uma empresa, o que de fato você vai precisar investir nisso aqui? Sim. Porque ele fala assim, vou colocar aí 10 mil reais, mas espera lá, o que você vai comprar, quanto de máquina você vai ter, como é que você vai começar a empresa? Entendeu? Onde é que está esse dinheiro, como é que você vai dar suporte a ela? Porque isso influencia na sua estrutura, no seu capital, na sua estrutura patrimonial, no seu imposto de renda depois, que isso aí precisa estar cruzando umas coisas com as outras. Então, assim, antes de se constituir uma empresa, é preciso fazer um diagnóstico. O que você vai investir, o que essa atividade demanda. E com o passar do tempo, a empresa auferindo lucros, é possível também reverter parte desse lucro como capital, aumentar o capital social. E aí volta a situação de eu ter clareza. Qual é o meu lucro? Né? O que eu preciso desse lucro? O que eu tiro como investidor da empresa, aquilo que eu coloquei lá atrás, e o que eu vou colocar nela para reinvestir nela e aumentar esse patrimônio. Perfeito. Então, o nosso trabalho ele é nesse sentido, entendeu? De fazer o patrimônio da empresa também ir crescendo à medida que a empresa cresce. Hoje você tem algum sistema, aplicativo, alguma consultoria específica para ajudar o seu cliente a entender suas despesas, os gastos, onde ele pode aplicar isso, como ele olhar sistemicamente os números e fazer uma gestão melhor do que ele consome, do que pode ser para a empresa, do que pode ser para a pessoa física? A gente sabe que tem muitos aplicativos hoje em dia. Você criou algum, usa algum, ajuda de alguma forma? Eu tenho assim, um sistema de gestão financeira para a empresa, mas de verdade eu gosto de atuar como se fosse de fato um médico, assim, sabe? Eu não gosto de jogar muito na mão do cliente. Perfeito. Eu gosto de trazer ele para próximo e entender a necessidade dele, porque a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, às vezes, o que faz sentido para você não faz sentido para o outro. Então, assim, não existe uma receita pronta. Legal. Eu sou meio contrário a esse negócio de baixa aqui a minha planilha que agora você resolve todos os seus problemas. E aí o cara está com 150 planilhas baixadas e continua tendo problema. Aquela velha questão de só uma ferramenta resolver tudo, né? Então, eu prefiro assim, ter uma conversa mais próxima, entender a realidade dele, quais são os custos dele, porque não é uma coisa, determinada empresa, aquilo que ele acha que é custo, aqui para você é investimento isso aqui, né, o que você está fazendo aqui. Então, é entender de forma individual a situação de cada um. Muito legal, e um dos motivos pelo qual você, óbvio, que se identificou com o trabalho, né, da Aline, com o nosso trabalho, porque a gente percebe hoje num mundo tão acelerado, né, um mundo muito acelerado, as pessoas doidas por views, reels, sim, comentários e tal, e não é só isso. A consultoria, principalmente falando de gestão financeira, contábil, ela requer uma atenção. Sim. Requer uma conversa, requer entender perfil, momento, tem que ter uma didática, tem que ter ali também, ensinar as pessoas naquilo que ela não teve oportunidade de aprender ao longo da vida. Exato. Não é porque ela perdeu tudo ou tem muito patrimônio que ela sabe tudo. Exatamente. Então, dar a oportunidade de conversa. E aí, quando você pega um contador ou um profissional da área de seguros, que a gente precisa desse tempo de qualidade com aquela pessoa, para quem sabe ser um cliente, eles negligenciam isso, ou tentam afastar, falam, não, eu vou perder meu tempo. Não, acho importante agora, disso. Eu faço, agora não preciso amanhã disso eu vejo, agora, né? Depois eu vejo. Estou num momento de muito crescimento, eu nem sei como estão minhas contas. E é exatamente ali que ele precisa da gente. Nós temos hoje, né, na nossa área, no nosso segmento, uma dificuldade, né, de conseguir atrair este profissional para sentar com a gente, ter essa consultoria dedicada, do olhar do especialista, entender o perfil de cada um, para onde que eu vou, o que ele precisa. Como que você consegue atrair o teu cliente, o teu público, para essa conversa que vai levar não 5 minutos, mas 1 hora, 2 horas? Eu tenho usado para todos eles, assim, quando chegam para conversar comigo, e tenho me posicionado em rede social até falando disso, que assim, você começou um negócio através de um sonho. Não deixe esse sonho virar um delírio por falta de suporte de bons profissionais. Sensacional. Entendeu? Então é nesse sentido que a gente trabalha. E eu conversando com o Éder, eu descobri que existem 3 profissionais que todo mundo devia ter um bom e de confiança por perto. Um contador, um bom advogado e um bom corretor de seguros. Sem dúvida. E um bom videomaker para ajudar a gente nos nossos vídeos. Isso aí. Porque sem eles também gente não seria nada e esse podcast não estaria acontecendo literalmente, né? Vamos dar palmas a quem merece, né? Enfim, Aline, você tem algum comentário, alguma pergunta, alguma questão que ficou faltando desse bate-papo incrível antes da gente ir para os encerramentos?
Bem, se a gente for ficar falando sobre O esses dia temas, inteiro. eu acho que a gente não vai embora. E aí a videomaker vai sair muito cara. Então, não. Ganha bem pra isso. Ganha bem, né? É. Ganha bem, com certeza. Mas eu só queria agradecer mesmo a participação do Éder. Eu sei que é muito difícil tirar ele como empresário do business dele. Eu tenho certeza que tem muitas empresas que precisariam de uma conversa e ele se dispôs a estar aqui comigo. Então, eu te agradeço de verdade por tudo, como cliente, como parceiro. Também te agradeço por você vir de Sorocaba para cá para fazer esse Bem, podcast. E eu espero que você volte muitas vezes e que a gente traga mais conteúdos muito interessantes. E que... Só o começo. Só o começo. Antes de terminar, tem uma parte clássica aqui do Me Segure Cast, que é o Momento Me Segure. Meu Deus do céu. Esse Momento Me Segure é aquilo que está engasgado na nossa garganta, do nosso trabalho, da nossa atividade, que a sociedade precisa ouvir. Tá. Qual Uma é coisa o só. seu Momento Me Segure? Naquela câmera. Naquela câmera. E ainda já vou aproveitar para falar para Michelle. Isso. Falando mais especificamente do tema seguro de vida e seguro em vida, eu tenho muitas pessoas que me perguntam qual que é o melhor momento para contratar um seguro ou para conhecer como que funciona um seguro. E eu sempre falo que o melhor momento foi ontem, que hoje você tem uma segunda chance e não perca ela. Ótimo, parabéns, muito bom. Senso de urgência, saúde, a gente não se brinca. E o que compra seguro não é dinheiro. O dinheiro Não. paga por isso, mas o que vende seguro, o que compra seguro é saúde, é idade. Foi muito bem. Onde nós te achamos? Onde essa galera que vai assistir os cortes, o vídeo completo te acha? Instagram, celular, WhatsApp, Facebook, LinkedIn. Onde essa galera te acha? Seus principais meios de contatos. Diz aí. Eu atuo bastante no Instagram, acho que é a minha principal ferramenta de comunicação. E o link do Instagram direciona direto para o meu WhatsApp. Eu uso um WhatsApp só, então a gente que é corretor de seguro costuma atender quase todos os horários. 24 horas, 24 escala 7 por horas, 0. um profissional né, com assistência 24 horas. Então, quem tiver curiosidade, quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho e entender se o seguro pode ser uma ferramenta ou se não é o momento, mas pelo menos se dar a oportunidade de conhecer, pode me chamar. A gente vai deixar o link aqui, né, Fih? Vou deixar o link, mas pode falar, porque Tá. quando você fala a gente deixa o link. O meu arroba do Instagram é @AlineMartinez com 2T e tem o link ali direto do WhatsApp. Muito bem, obrigado. E antes de Obrigada a encerrar, você. Éder, vamos lá, onde nós te achamos. Mas antes disso, antes que eu esqueça, o seu Momento Me Segure. Que sentou nessa cadeira, tem um Momento Me Segure. Pode ser da sua área, tá? Não precisa ser da nossa. Um recado que você quer dar para os empresários, para os profissionais liberais que você tem visto que tem negligenciado muito e você quer dar o seu recado. Então, Bom, meu momento me segure não me veja os profissionais de contabilidade, os meus amigos contadores, como uma guia de imposto, tá? Tem muita gente que o empresário olha e fala assim, nossa, vem mais um imposto para pagar. A gente é um estrategista para ajudar a sua empresa a prosperar. A guia de imposto que você recebe, o nosso papel como contador é que ela possa ser a mais justa dentro daquilo que a lei permite. Então, são estratégias que a gente tem. Tem um grande autor de contabilidade que diz que um país próspero só se faz com empresas prósperas. E empresas prósperas se faz com contabilidade. Então, não negligencie isso aí na sua empresa e conte com a gente para isso. perfeito. E onde onde essa galera aí te encontra? Meu arroba é um só, Instagram, LinkedIn, Facebook, @EdersonRigon. Rigon com alguma coisa diferente? RIGON. Mais básico. Ederson É. Rigon, do jeito que se fala. Ali também tem um link do WhatsApp que vai remeter para o meu time lá na Master Prime Contabilidade, também @Master Prime Contabilidade, é Perfeito. a empresa onde a gente atua. E fico à disposição sempre. Foi uma honra estar aqui. Obrigada. A gente não combinou esse papo, Não. né? E assim, eu tive um momento com o Pim ali muito breve, via online, Sim. algum tempo atrás. A Aline Sim. também a gente se conhece há pouco tempo, Sim. mas o papo fluiu como se a gente se conhecesse há anos. Há anos. Essa é a ideia. Ser um bate-papo Sim. descontraído, que a gente possa fazer as pessoas pensarem a respeito de Sim. tudo, principalmente sobre os temas que a gente acaba levantando. Aproveitando a sua presença aqui como um Sim. contador, levantamos aqui 3 temas importantes da parte do INSS e a proteção pessoal independente do INSS, uma estrutura que a gente acredita que está falida, está enxuta, está inchada, aliás, e a gente não crê mais nisso. É mais compulsório do que preventivo. Sim. Né? Sem dúvida.
Também tratamos a questão da importância da gestão empresarial, né? Entender os números. Então, não só se proteger na pessoa física, mas ter uma boa contabilidade, separar o joio do trigo, o CPF do CNPJ, Sim. quem paga quem, de onde vem o dinheiro. Então, é importante esse planejamento. O planejamento sucessório, né? Então, quanto é importante também ter a sua contabilidade em dia, porque como que eu vou declarar quanto vale a sua empresa? Exato. Como é que eu sei definir o seu inventário com uma ferramenta que nós atuamos, do planejamento sucessório, com o seguro, que ele é um investimento de compra de um ativo para o planejamento sucessório, né? Onde eu posso ter cláusulas mais definidas, se eu preciso ou não de uma holding. São assuntos para outros podcasts que virão por aí e com certeza com a sua ajuda a gente vai facilitar bastante a vida do empresário aí fora. Então, obrigado por vocês estarem aqui. Foi um prazer o episódio 4 com a Aline e com o Éder aqui. E o meu recado final que eu sempre deixo, e aí eu sempre leio, porque eu ainda não decorei, senão 4 episódios, tá, gente? Então, me desculpe, mas é um texto bacana que todos, até o dia da minha ausência, ou quando encerrar todo esse trabalho, falarei essa mensagem para você que nos escuta aqui. Que a paz do Senhor permaneça em seus corações e em seus lares, assim como está escrito em Salmo 121. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Lembre-se, cuidar da nossa família e nos protegermos não é apenas uma responsabilidade nossa, mas também um ato de fé e amor. Deus nos deu sabedoria para sermos prudentes e vigilantes. Que o Senhor os abençoe e os proteja. Até o próximo encontro aqui no Me Segure. Fiquem na paz de Cristo e sempre seguros na mão do Pai. Muito obrigado. Mais um episódio do Me Segure.